Boa noite, gente boa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes nessa noite, amém? Amém. O que eu tenho para compartilhar com os irmãos já está projetado aí na frente, e nós vamos falar sobre a importância da ceia do Senhor no que se refere ao nosso viver diário. Porque eu não sei você, mas uma das coisas que eu tinha muita dificuldade no meu tempo de escola era o fato de estudar matérias que eu não sabia para que elas serviam. Então eu lembro de uma vez uma professora de educação física que tinha ficado muito chateada comigo porque eu perguntei por que a gente estava fazendo um determinado tipo de alongamento. Quem é novo geralmente não sabe o que é alongamento, mas quem tem a minha idade sabe o que é. Então a gente precisa esticar um pouco as articulações para a gente poder se movimentar melhor, para não dar uma câimbra, para não ter um problema, alguma coisa do tipo. E o que acontece? Ela tinha ficado muito irritada comigo, porque na interpretação dela é como se de repente eu tivesse transmitido para ela alguma coisa, como se ela não soubesse o que ela estava fazendo, mas eu realmente queria saber. Uma outra experiência que eu tive, quem já passou pelo ensino médio, no meu tempo era segundo grau, no primeiro ano, sabe o que é progressão aritmética e progressão geométrica. E eu lembro que eu só estudei isso para passar. Eu não sei fazer isso hoje, eu só sei falar a palavra. E é interessante que um dia, numa clínica de discipulado, eu estava aprendendo sobre discipulado e vendo a diferença de você alcançar pessoas em progressão geométrica e progressão aritmética. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, por quê? Por que não me ensinaram a utilidade do que se estava passando para mim? Em vez de eu ficar apenas aprendendo algo só para uma avaliação, se bem que eu nem sei para que servia aquela avaliação, ou para eu de repente estar apto para um vestibular, mas é a minha vida, certo? No contexto de igreja, eu também tenho percebido o seguinte, pode ser que aí no contexto de igreja, muito obrigado, no contexto de igreja, o que pelo menos eu observo? A gente sabe de cor muitos textos bíblicos, a gente canta muitos hinos que falam de amor, falam de perdão e coisas do tipo, mas eu não sei se você tem reparado que muitas vezes na prática a teoria é outra. E aí é justamente a partir daí que eu gostaria de trazer você para essa reflexão, que pelo menos eu tento trazer para a minha vida, que é o que? Senhor, me ajuda para que esses conteúdos que por via cognitiva eles entram na minha cabeça, ajuda-me, Senhor, para que esses conteúdos transformem a minha vida de tal forma que eu tenha uma vida com mais qualidade, conforme a que Jesus prometeu. Porque eu não sei se você percebe que é muito comum que nós falemos da vida abundante, que as pessoas nos ouçam cantar sobre a vida abundante, mas eu não sei se você já observou que fica difícil convencer algumas pessoas que nós experimentamos essa vida que Jesus disse que nos daria. Então, nós vamos falar aqui da ceia do Senhor e pensar um pouquinho a respeito dos efeitos dela e da proposta que Jesus tem para mim e para você através da vida dinâmica da sua igreja. E por isso, o tema dessa noite é celebre o passado, enfrente o presente e sorria para o futuro. Porque eu não sei se você percebeu que na nossa caminhada, seja de igreja, de família, seja no aspecto de casamento, ou criação de filhos, ou profissional, é muito comum que nós fiquemos estacionados em alguma época da nossa vida. Se a gente teve um passado glorioso e a gente agora está tudo escangalhado, a gente fica lembrando dos tempos de glória. Se a gente teve um passado de sofrimento e hoje está tendo uma vida legal, mas a gente vive cheio de mágoa, rancor, ressentimento porque está estacionado lá. Ou às vezes a gente está aqui, mas a gente está sonhando com o futuro melhor. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Todo ano a mesma coisa.
E quando vai chegando fevereiro, março e abril, aí a gente volta a viver o padrão do ano passado. Por quê? Porque às vezes a gente olha para lá, sonha, acha bonito, mas a gente não faz alguma coisa aqui, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, para aquilo se concretizar lá. Percebe a importância de nós olharmos para trás pelo retrovisor, mas olharmos para frente através do para-brisa e estarmos atentos ao que acontece a cada momento no nosso percurso. Porque se nós ficarmos só lá, se nós ficarmos só lá atrás, se nós ficarmos só aqui, a nossa vida vai ter um pouco de dificuldade, como acontece com algumas pessoas. E aí, a proposta que nós temos está aqui registrada no versículo 26 do capítulo 11. Como já está projetado aí, você pode ler, por favor? O título é o que está em branco, o texto é o que está em amarelo. Você consegue enxergar o texto que está em amarelo? Deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte ao Senhor até que Ele venha. E aí, digamos que de repente você saia antes de terminar a mensagem. O resumo do que eu vou falar está em três palavras, quer dizer, em alguns termos aqui. O primeiro é anunciam, o outro é morte e o outro é até que Ele venha. Então, quando nós celebramos o que Jesus fez, é claro que todo ano, no final do ano, tem uma treta entre crentes, né? Tem aqueles que dizem que é errado você celebrar o Natal, e tem aqueles que querem botar Papai Noel dentro da igreja. Então, assim, a gente tem dois extremos, né? E é muito comum que as pessoas, aqueles que são contra o Natal, muitas vezes digam o quê? Jesus não falou para a gente comemorar o nascimento dele. Jesus falou para a gente comemorar a morte. Por quê? Porque é a morte dele que faz a diferença na vida da gente. E aí, quando a gente fala de celebrar o passado aqui, é de olhar aquilo que ele fez por mim, aquilo que ele fez por você. Quando a gente fala de anunciar essa morte, através de comer o pão e beber do cálice, significa o nosso zelo, o nosso testemunho hoje, a honra que nós damos para essa morte lá atrás. É como, por exemplo, suponhamos que você tenha sido um bolsista numa escola, que a sua mãe conseguiu aquela vaga, porque a sua mãe fez faxina na casa do dono da escola. E aí o dono da escola, por consideração à sua mãe, que não tinha como pagar aquele curso, deu aquela bolsa para você. Olha o senso de dever que você tem. Você não é igual o boyzinho que pode ficar pintando e bordando, porque ano que vem o pai dele paga de novo. Você é aquela pessoa que tem que honrar o suor da sua mãe. A sua mãe ralou, está com a mão grossa de fazer faxina para você estar ali estudando. Então você é obrigado por um sentimento de dever. Não sei hoje como é que um adolescente faria, mas você, sendo uma pessoa íntegra, você é obrigado a honrar esse sacrifício. Por quê? Porque você sabe que isso custou alguma coisa. Então, nossa vida cristã está pautada em quê? Lemos agora há pouco, aquele que abriu mão da glória que tinha, aquele que se fez um de nós, mas ele não apenas se fez um de nós, ele se tornou um servo, mas não apenas um servo, mas um servo que obedeceu até a morte, e não apenas uma morte, mas morreu como um bandido. Imagina, por exemplo, alguém como Deus, sendo tratado como bandido, percebe? Não vou muito longe. Teve um período no Fantástico que tinha um programa coordenado pelo Max Geringer, em que os donos das empresas, eles iam com trajes subalternos, em posições de novos funcionários, trainees, aprendiz, numa escala, né, de auxiliar ou de limpeza, alguma coisa do tipo. E o que acontecia? A partir dali ele ia vendo o trato dos seus funcionários em relação a quem chegava. E é claro, os caras tomavam um susto depois. Por quê? Porque as pessoas, elas vivem de aparência, né? Então, aí nesse caso, assim, já ouviu falar da tal da carteirada? Né? Você sabe com quem você está falando? Então, esse é o mundo que a gente vive. E Jesus não pegou esse caminho. E aí, nisso, o que acontece? Jesus, ele desce
E ele desce de uma tal forma que, pensa na cena, se eu, por exemplo, ganho R$1.000 a menos, se eu ganho R$500 a menos, aquilo já me afeta. Se eu ganho R$50 a mais, se eu ganho R$200 a mais no meu pagamento, aquilo me afeta. Se hoje eu tenho sob a minha liderança 3 pessoas na empresa, e aí o meu chefe me promove para liderar 200 pessoas, aquilo me afeta. E aí você olha Jesus, sendo Deus. Quem é maior do que Deus? Quem tem mais poder do que Deus? E aí o que acontece? Imagina que é alguém tão grande, e ele se reduz a se tornar como um de nós, mas não como um de nós, na estratificação social, alguém que está ainda por cima, abaixo dos demais. E esse cara que está abaixo dos demais, ele obedece com até as últimas consequências, e essas últimas consequências têm o nome de morte. Mas ele não apenas morre, mas morre como um criminoso. Ah lá, quem morre assim é bandido, quem morre assim é criminoso. Se está ali é porque não foi boa coisa, se está ali é porque fez por merecer. E agora, se colocou na pele do Senhor Jesus agora? Sentiu na carne o que ele passou? Aí eu pergunto, dá para levar a obra de Deus à moda Bangu? Com todo respeito a quem mora em Bangu. Está dando para entender? Comunicação não é o que você fala, é que o outro entende. Então, o que acontece? Dá para você continuar a sua vida cristã sem ter aquela noção de assim, peraí, olha o que ele passou. Eu por muito menos, quer saber, essa raça toda vai para o inferno, eu vou entrar nesse negócio nada. Entende como é que é o negócio? Imagina alguém que tem uma casa com todos os cômodos, inclusive a cozinha, ó, o sonho de toda mulher, ar-condicionado. E aí o que acontece? Essa pessoa deixa essa casa, entra num Fiat 147 e vai daqui até o Rio Grande do Norte. Entende? Só para honrar um compromisso. Essa pessoa tem que ser tratada com dignidade? Não tem. Só que Jesus passou por isso tudo, e muitas vezes ele não recebe, não a dignidade que ele merece, porque a gente não tem como oferecer, mas nem pelo menos um empenho de quem não consegue, mas do tipo, Senhor, esse é o melhor que eu tenho, com o melhor que eu posso. Então daí a questão, eu parei bem na questão do anuncia aqui, e o até que ele venha, né? Que a ideia de que há uma recompensa, quando você diz não para alguma coisa momentânea, você está dizendo não para aquela coisa momentânea por causa de uma recompensa que vem lá. Suponhamos que você estivesse, eu não sei aqui perto, qual seria a ladeira mais alta ou mais íngreme que tem aqui no bairro. Mas agora imagine, por exemplo, uma pessoa que mora lá no pico do morro e está com 2 bolsas de um lado, só maminha, do outro lado, só contrafilé. E aí aquela bolsa está pesada, está cortando os dedos de tanto peso. Por mais que ela seja magricela, suba requebrando, né? Você acha que ela vai deixar a bolsa para subir mais leve? Sim ou não? Entende? Porque ela tem uma recompensa. Então ela passa aquela dificuldade porque ela sabe que vem uma recompensa depois. Agora, quando a gente não acredita que existe recompensa, a gente vive o momento. E é nessa hora que a gente chuta o pau da barraca e não faz a dieta. Já é o segundo domingo que eu falo de dieta, né? Gente, ó, Deus não me revelou nada, tá bom? E aí nesse caso, aí por exemplo, pensa bem, é nessa hora que a gente desiste, que a gente para de estudar para o concurso, que a gente para de se preparar para o vestibular, é nessa hora que a gente para a leitura bíblica em um ano. Por quê? Porque a gente não pensa naquela competência desenvolvida lá na frente, a gente não pensa naquele outro patamar, e aí a gente não percebe que vai ficar todos os dias naquele mesmo lugar, como aquele ratinho que fica correndo naquela roda, ou aquele coelho que está correndo atrás daquela isca que é a cenoura, ou o cachorro que está rodando atrás do rabo. Então aqui, né, está o resumo do resumo, mas para a gente aproveitar o tempo, vamos continuar. Então, dá um clique por gentileza, minha irmã. Vamos ler todos juntos o texto bíblico que está aí no versículo 23 até o 25, todos juntos. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Mais um clique, por favor, minha irmã. Então, daí vem a proposta. Celebre o passado, lembrando o que ele já fez por você. Eu lembro no meu aniversário de 40 anos, eu chamei o presidente da nossa subseção, que também era o presidente da Ordem Fluminense, pastor Marcos Lopes. E aí ele foi pregar, e antes dele pregar, ele fez um retrospecto da minha trajetória ministerial. E foi interessante que enquanto ele ia falando das coisas que eu tinha vivido, eu falei assim: meu Deus, sou pouca coisa não, quanta coisa eu já passei. Mas na hora que você está na correria, você não para ver as bênçãos. Lembra do hino? Quantas bênçãos? Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Hás de ver surpreso, né? E aí, por que ficar surpreso? Porque a gente fica contando luta, a gente fica contando prova, a gente lembra da ofensa que fulano fez, a gente lembra da mentira que o Beltrano falou, mas a gente não lembra daquela lâmpada amarela, incandescente, pendurada naquele fio, cheio de gordura, daquele quartinho com banheiro, no tijolo, não tinha nem vermelhão, aquele fogão com esmalte, as irmãs mais experientes sabem, né? Aquele que se batesse o negócio saiu uma placa branca, ficava um negócio preto nele assim, né? Aquele fogão pesado que a gente sofria na mudança para carregar. Sabe, a pessoa não lembra mais de tudo aquilo que passou, não lembra daquela marmita, que muitas vezes quando tinha um pouco mais de calor, ou se errava em alguma coisa na hora de cozinhar, tinha que pegar alguma coisa por cima, porque no meio ou por baixo já estava o negócio azedo. A gente não para pensar, sabe, no sofrimento que foi lá atrás, para estudar. Porque hoje, né, o governo tem que dar isso, o governo tem que dar aquilo. A gente comprava uniforme, se não tivesse uniforme não entrava. Entende? Aí, por exemplo, um irmão pegava o quichute do outro irmão, porque não tinha dinheiro, e o quichute já estava escorregando. Perdão, para quem não sabe, no tempo que a terra era jovem, existia um calçado chamado quichute. Era feio, mas pior do que o quichute era conga, né? Então, exatamente. E aí, nessa situação, era uma vida puxada, e a gente sobreviveu. Tem gente aqui que não sabe o que é esquentar água na chaleira. Chaleira não é de chá? Pra gente era para tomar banho, entende? Então, eu não sei se dá para perceber que a gente muitas vezes não para ver de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos ergueu, nos promoveu, quantas coisas a gente conseguiu. Eu fui comprar um cabo para carregar o meu computador, cada dia que passa eu oro mais por ele, né? Eu estava até com vergonha agora, a Reginaldo estava do meu lado, quando eu abri PEC, porque meu filho, né, não sei porque ele gosta das coisas que eu gosto, mas ele quebra, infelizmente. E aí nisso ele botou a mão dele aqui, deu um treco, e aí as minhas coisas funcionam na oração, o Senhor não deixa estragar, né? E aí, diante de uma situação dessa, há um tempo atrás, eu tinha um 486. Quem conhece a história do computador sabe do que eu estou falando. Monitor preto e branco. Entende? E aí hoje, eu vou reclamar do meu notebook. Entende como é que é o negócio? Há um tempo atrás não dava para fazer um negócio desse, porque a gente, para filmar, tinha que ter uma câmera, e nem todo mundo tinha dinheiro para comprar a câmera, e depois da câmera tinha que passar da fita pequena para a fita grande, e depois da fita grande só dava para distribuir para quem tinha videocassete, não era todo mundo que tinha. Hoje não, essa mensagem que está aqui, para tudo quanto é canto, no norte do país vai ter gente que vai assistir, e às vezes a gente não consegue celebrar que Deus lá atrás, de dia em dia, de glória em glória, foi promovendo a gente. Entende? Pensa bem.
E aí nisso esse rapaz falou assim, ó, dá para ler isso aqui? Desculpa, não estou te chamando de velho não. Eu falei, não, estou tranquilo. Se eu cheguei até os 46, significa que eu não morri com os 23. Eu vi muito, eu falei com ele, o nome dele é Max, eu falei, Max, eu vi muito colega, desde lá dos 13, 14 anos, 15, 16, foi ficando um por um lá atrás. Então eu não tenho vergonha de ter que usar óculos, eu não tenho vergonha. Se eu estou envelhecendo é porque eu não morri jovem. Percebe? Então celebre o passado, lembre-se das coisas que foram acontecendo, para que hoje você chegasse onde você chegou. Tudo bem que talvez você não seja o que você quer ser, talvez sua igreja não seja como aquela que você vê na televisão, mas você não é mais aquilo que você era, e sua igreja não é mais aquilo que era lá atrás. Ah, mas você não sabe, eu tive esse momento de glória, aconteceu aquilo outro, mas você não tinha a experiência que tem. Eu não sei se dá para perceber, sempre tem lucro na perda, e olha, existem perdas nos ganhos também, tá? É como aquela moça que todo mundo diz, porque os outros vivem tomando conta da vida da gente, né? Se você está solteiro, fala que você tem que casar. Se você casa, você tem que ter filho. Se você tem filho, fala que você tem que ter neto, né? E aí quando você tem neto antes da hora, fala mal de você também. Ou seja, você fazendo ou não fazendo vai ser criticado. E aí nessa situação, tá aquela moça lá com 30 e poucos anos de idade e todo mundo pressionando porque ela não tem namorado. E aí ela vai na pilha e arruma um namorado. Só que quando vai ver, pegou o ônibus errado. Ou seja, era melhor ela estar sem namorado. Ela estava feliz sem namorado, mas ela foi pressionada e ela entrou na pilha, arrumou um namorado, pegou o ônibus errado e vai passar de repente 10, 15, 20, 30 anos colhendo os frutos daquela decisão. Está dando para entender? Então que eu e você possamos celebrar mais as coisas que Deus fez na nossa vida. E no nosso caso aqui, a gente está falando que Jesus, na noite que foi traído, pensa na cena, ele sabe que Judas é um traíra, ele sabe que ele vai ficar numa condição de separação com o seu pai, um relacionamento perfeito desde a eternidade, ele sabe que vai levar o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, ele sabe que Deus vai ficar com nojo de olhar para ele, com aquele monte de pecado. E naquele momento ele ainda consegue pensar em nós, como diz a música Alto Preço. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Então que a gente possa celebrar esse passado. Ah, pastor, eu sou pobre, você custou o sangue de Jesus. Ah, eu não sou importante, você custou o sangue do Filho de Deus. Ah, eu sou feio, tá bom, você pode até ser feio mesmo, mas agora você custou a vinda do Filho de Deus, encarnado aqui em pessoa humana, para trazer transformação para a sua vida. Eu não sei você, mas eu celebro demais isso. Eu posso não ter valor para ninguém, mas para Ele eu tenho. Entende como é que é o negócio? Então celebre o que foi feito por você. Mais um clique, minha irmã, por favor. Vamos ler todos juntos o versículo 26? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, se você estiver ali participando do pão, participando do cálice, você está anunciando, você está pregando, você está proclamando aquilo que está para acontecer. Por favor, mais um clique. E aí, a proposta que eu faço aqui é: sorria para o futuro que Ele preparou para você. Tem gente que está esperando tragédia. Eu não sei se você lembra lá atrás, disseram que ia ter não sei quantos milhões de gente que ia morrer em tanto tempo de Covid-19. Aqui em Belfor Roxo eu não sei como é que é, mas pelo menos lá no meu bairro, Olavo Bilac, Duque de Caxias, se você passar agora lá na Praça do Bilac, que é a zona sul do bairro Jardim Olavo Bilac, você vai ver um monte de gente andando para lá e para cá, churrasquinho, o pessoal lá, tá um negócio louco. E aí, por exemplo, tem gente que vai morrer por causa disso? Eu sei que tem. Mas agora, se o quadro fosse tão tenebroso como tinha sido falado, eu não sei você, o que deve ter gente que já deve estar doente com problemas psicopatológicos não está no gibi.
Eu não sei se, pelo amor de Deus, gente, eu conheço gente que morreu por causa disso. Só que não foi só por causa disso. Morreu por uma série de fatores. Morremos porque vivemos num país em que foi preferível ter estádios do que hospital. Morremos porque temos uma saúde pública que não interessa para algumas pessoas que melhore, porque se a saúde pública melhorar, nós vamos pagar plano de saúde. Ou seja, tem gente que ganha com a miséria do povo, não de hoje, não de ontem, não de 10 anos atrás. E aí eu tenho um artigo que eu falo que o motivo de você se proteger e se precaver da Covid-19 é associar o nosso sistema de saúde ao banheiro da casa da vovó quando a gente tem uma reunião de família. Imagina todo mundo apertado no mesmo banheiro. Não dá. Então esse é o problema. O problema não é o vírus, o problema é o humano vírus. Esse é o problema. É o ser humano que mata mais com a guerra, com o capitalismo selvagem, ou com algumas propostas políticas, né, de acabar com o capitalismo, mas oprimindo pessoas, né, através do Estado. Eu não sei se dá para perceber que o homem, frase não é minha, o homem é o flagelo do próprio homem. O vírus mesmo é o menos perigoso do processo. E aí, diante de situações como essa, muitos de nós não veem no futuro um futuro alvissareiro. A gente não consegue enxergar no futuro uma oportunidade do tipo, eu não sei como será o amanhã, mas eu sei que Deus está lá me esperando. É aí que está a questão. E desculpa se pareço pessimista. Irmãos, eu não tenho a preocupação se eu vou morrer ou não de Covid-19, não tenho essa preocupação. Primeiro porque uma roda de caminhão pode soltar e me pegar. Primeiro que um avião pode cair na minha casa. Ou você acha que alguém planeja um negócio desse? Primeiro que pode ter uma bala perdida. Primeiro que como eu tenho a cor padrão, eu posso ser confundido com um bandido. E aí a gente sabe, né? Primeiro a gente atira, depois pergunta, tu é criminoso? Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, eu estou exposto à morte todo dia. Todo dia. Sem falar que eu posso tomar um caldo de cana com um barbeiro dentro. Eu estou exposto à morte todo dia. A pergunta é, o que eu faço enquanto não morro? Qual é a utilidade da minha vida? E para onde eu vou se a minha vida acabar? Infelizmente parece que os crentes não pensam mais nisso. Parece que os crentes pensam só em curtir essa vida. E aí aquele caso, né? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder, por amor do Senhor, vai ganhar. Então que eu e você possamos sorrir para o futuro que Deus preparou para nós. Eu não sei se esse futuro vai ser o futuro que eu planejei. Eu não sei. Eu não sei se esse futuro vai ser o futuro que você planejou. Mas uma coisa eu sei: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará os desejos do teu coração. Mas desde que esses desejos estejam alinhados com a vontade dele. Só que qual é o problema da gente? A gente quer ser o Deus da parada. A gente quer controlar tudo. E eu não sei você, se tem um negócio que para mim tem sido libertador, é não querer controlar ninguém nem nada. Se tem um negócio que eu quero é tomar conta da minha vida, e olha que isso é difícil. E eu tenho percebido o quanto eu tenho melhorado. O quanto eu tenho melhorado. Claro, eu tenho uma esposa ideal na minha cabeça? Tenho. Mas isso é problema dela. O que eu posso fazer? Eu quero ser um marido que mereça a esposa que eu tenho. Se ela quer ser, é problema dela. Eu quero ser o melhor marido que eu puder ser. De modo que quando vier uma oferta aí, porque sempre vem, né? Tem homem que pensa, né, que ele é o bonzão da parada, mas a minha falecida mãe já dizia, sempre tem um chinelo velho com o pé doente, ó. Ó o verdureiro. E aí nesse caso, o que acontece? Eu quero ser aquele cara que ela pense assim, não, peraí, eu não tenho como encontrar alguém como o Roberlano. Só que para isso acontecer, eu tenho que ser o melhor marido que eu puder ser. Agora, se eu ficar esperando que ela seja a melhor esposa, está arriscado eu achar que eu sou bom demais. E aí eu não trato direito. Não é assim que a gente perde emprego? Não é assim que a gente perde ministério? Não é assim que a gente perde saúde? Não é assim que a gente perde família? Porque a gente se acha, e quem muito se acha acaba se perdendo. E aí eu lembro a nossa querida irmã vice-presidente lá da nossa igreja, outro dia ela estava falando, o pastor Roberlano é tão humilde. Eu falei, não, eu não sou humilde não, eu não sou burro. Aí é que está a diferença.
Eu sou orgulhoso, sou pretensioso, sou presunçoso, sou arrogante. Deu para perceber que eu sou também exibido, né? Eu estou cheio de problemas. Mas uma coisa eu aprendi: ninguém derruba quem já está embaixo. Agora quem está lá em cima, percebe? Então eu não sei se você percebe comigo que o problema básico da gente é a nossa interpretação da realidade. Então veja o seguinte: Deus está preparando algo para você. E para isso, Deus está preparando você para algo. Entende como é que é o negócio? Talvez você não perceba isso, mas de repente uma desilusão amorosa pela qual você passou é para você valorizar a pessoa que te aceita hoje. De repente o emprego que você perdeu é para você valorizar o emprego que você vai ter no futuro. De repente, aquele problema de saúde que você teve, que quase morreu, é para você hoje tomar mais conta do que entra pela sua boca, quando você come. Dá para perceber que até as coisas ruins se tornam ganho quando a gente está na vontade de Deus. Mas até as coisas boas se tornam perdas quando a gente está fora da vontade de Deus. Então, sorria para o futuro. Sabe, que você possa anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Porque Ele vem buscar a mim e vem buscar você. É claro que Jesus está vindo para todo mundo. Em alguns casos vai ser quando formos arrebatados. Em alguns casos vai ser quando morrermos antes dele chegar. Eu não sei, como diz um louvor de algum tempo atrás, não sei o dia certo, mas eu sei que eu vou. O mais importante é que pronto eu estou. Isso é que é importante para mim. Isso que tem que ser importante para você, que eu e você possamos, comer do pão, beber do cálice, anunciando: olha, Ele vem buscar a gente. Sabe, que eu e você possamos estar declarando através dos nossos cânticos, através da nossa pregação, através do nosso ministério. Daqui a pouco vai ficar tudo aí. Você já viu o caminhão de mudança indo para algum cemitério? Você já viu? Entende como é que é o negócio? Eu quero ser enterrado com o meu relógio de ouro. Ô bobo, vai mesmo. Então está dando para entender como é que é o negócio? É importante a gente perceber que o apego a essa vida é uma das causas de mais sofrimento na vida dos crentes. E aí eu lembro de um hino que tem tanto na harpa cristã quanto no cantor cristão: passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vãos, são esplendores terrestres. Eu quero ir para o meu lar, ou eu não quero aqui ficar, dependendo da versão. Ou seja, existe algo muito mais especial para mim, mas a gente às vezes se perde. Deu para perceber a importância de participarmos da ceia do Senhor? A gente tem que lembrar, eu estou lembrando aqui, hoje vindo para cá, aí o sinal fechou. Aí eu falei: vou ultrapassar. Eu falei: não, vou ministrar a ceia. Pode me julgar. Eu falei assim: Ruberlan, cara de pau. Então se não tivesse ceia, você ia avançar. Cachorro. Eu não sei se deu para você perceber que assim, às vezes a gente pensa em ceia da seguinte forma: essa semana eu vou maneirar na Netflix. Peraí, classificação indicativa 18 anos, não vou assistir. Tem ceia, Essa semana eu não vou mentir muito, Eu vou até cantar: tudo entregarei. Mentir não. Vindo para cá, eu e você precisamos participar do pão e beber do cálice, lembrando que nós estamos testemunhando, estamos anunciando, estamos dizendo para as pessoas o seguinte: olha, eu não estou convidando você para ser mais um religioso, não. E só para deixar muito claro, não tem nenhum romantismo com a questão de se a gente tiver um presidente evangélico, se o Brasil virar evangélico. Irmão, pelo pouco que eu conheço de igreja, de denominação, o Brasil virar evangélico, eu não vejo mudança nenhuma. Porque o que a gente precisa não é de religião, a gente precisa de relacionamento. É disso que a gente precisa. A igreja da Idade Média era cristã, e a gente sabe o que a igreja fez. E não foi só os católicos, os protestantes também fizeram algumas coisas no início da Reforma Protestante, alinhados ao Estado. O ser humano, ele não é perfeito.
Por isso que em Gálatas 5, versículo 16 fala: andar em espírito, para não satisfazer os maus desejos da carne. Eu e você temos uma propensão para o mal. Eu e você temos uma inclinação para o erro. Eu e você carregamos a potencialidade da queda na veia. Então eu e você precisamos estar sempre, a cada dia, fazendo aquela avaliação, fazendo aquela manutenção, examinando os próprios pensamentos, sentimentos, filtrando as palavras e falando como salmista: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que eu estou dizendo isso? Voltando, à questão da minha esposa ideal. Quando eu brigo com a Gisélia, perdão, gente, semana passada ela estava ruim por causa de resfriado, e essa semana foi o nosso filho, a gente lá compartilha vírus, então fazer o quê? Aí nesse caso, a respeito desse assunto, e hoje em dia se alguém espirrar ou fungar, está arriscado a gente dar um tiro, então deixa eles quietos. Agora, em relação a essa situação, voltando o meu raciocínio aqui, quando eu brigo com a minha esposa, na minha cabeça eu estou certo, e na cabeça dela, ela está certa. Quantas vezes nós fabricamos o nosso problema? Quantas vezes nós temos problemas no trabalho, na igreja, na saúde, na família, por causa da gente mesmo? Agora, quando eu trago para a ideia de que Jesus morreu para que eu me tornasse uma pessoa melhor, o que acontece comigo? Eu começo a caçar na minha própria vida o que pode mudar. E aí eu gostaria que você fizesse esse autoexame, que cada um examine-se a si mesmo. Eu não estou falando que é para você se examinar só para participar da ceia, não. Mas se você continuar fazendo o que você está fazendo, na próxima semana você vai se tornar quem daqui a 10 anos? Se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, como é que você vai ser daqui a 5 anos? Se você continuar estudando do jeito que estuda, que tipo de futuro, de condição social você vai ter daqui a 20 anos? Se você continuar vivendo do jeito que está, como é que vai estar o seu corpo, a sua mente, as suas emoções? Deu para perceber? O nosso pecado, irmãos, não diminui Deus em nada. O nosso pecado nos prejudica. Quando nós pecamos no falar, nós não prejudicamos Deus. Quando nós pecamos no pensar, nós não prejudicamos Deus. Quando Deus fala para nós não pecarmos, é porque Deus quer que nós melhoremos, porque Ele sabe que se você mudar, sua vida muda. Ele sabe que se você melhorar, você melhora. Ele sabe que se você for um cristão, daquele cristão ali, consagrado, dedicado, produtivo, a sua igreja vai ser consagrada, dedicada e produtiva, porque a igreja é o que seus membros são. A igreja tem o que seus membros doam, e a igreja faz o que seus membros fazem. Então eu preciso ter cuidado, inclusive quando for reclamar da minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja é como é, porque ela tem gente como eu. Deu para perceber? Então é importante, sabe, a gente poder olhar para dentro de nós, porque se pelo menos eu diminuir de pecar, é menos um para trazer problema para a minha igreja. Se eu me consagrar mais, é mais um engrossando a fileira. Entende como é que é o negócio? Então que eu e você possamos, como falamos aqui, sorrir para o futuro que Deus preparou para você. Não para o futuro que você acha que é o melhor. Não para o futuro que alguém quer para você, mas o futuro que Deus preparou para você. Deus tem algo para mim, mas não só Deus, um monte de gente. O que não falta é gente dizendo como eu tenho que viver. O que não falta é gente dizendo como você tem que educar o seu filho. O que não falta é gente dizendo como você tem que servir ao Senhor. Agora eu pergunto, naquele grande dia, quando você estiver prestando conta a Deus, alguém vai entrar na sua frente para falar assim: não, Senhor, ele fez isso porque eu orientei? Não. Cada um vai ficar assim: opa, morre com a tua roupa. Está dando para entender? Ado, cada um no seu quadrado, já dizia o filósofo. Então, que eu e você possamos pensar nisso. E o último trecho bíblico, para a nossa meditação aqui, vamos ler todos juntos? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E aí talvez alguém diga assim: ah, meu Deus do céu, eu menti pro dono da farmácia essa semana, então eu estou comendo e bebendo para a minha própria condenação. Se você ler o capítulo 11 de 1 Coríntios, você vai ver que o pecado que Paulo está criticando aqui está relacionado à comunhão. Você pode reparar, Paulo não está falando de outra coisa. Paulo está falando que existem uns cristãos que têm uma condição social melhor e outros que têm uma condição social inferior. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, enquanto vocês comem pra caramba, tem gente passando fome. Porque a ceia naquele período não era como o pedacinho de pão e um cálicezinho. Não, assim, lá na nossa igreja a gente tinha um trabalho chamado Juntando Panelas, né? Então cada um trazia alguma coisa. E aí, o que acontece? Aquele que pode trazer um frango, traz um frango. O que pode trazer bife, traz bife. O que pode trazer ovo mexido, traz ovo mexido. O que não traz nada, traz a barriga. E aí, nessa situação, todo mundo junta tudo e é uma refeição só. Então, a ceia era para ser mais ou menos assim: vamos comer juntos. Até porque companhias do latim tem a ver com você estar comendo junto com a pessoa, é com pão, né? Você está ali junto com aquela pessoa, participando da vida dela. E aí, nessa situação, o que estava acontecendo? Tinha gente que se achava melhor. E eu não sei você, mas eu não sei onde fica a prateleira de cima na igreja. Na igreja está todo mundo do mesmo nível, todo mundo do mesmo tamanho. Não interessa a função, não interessa a posição, não interessa, pelo contrário, aquele a quem muito é dado, a única diferença é que é mais cobrado, entende? Aquele que, por exemplo, tem uma posição de liderança, ele tem a obrigação de ser mais servo. Essa é a diferença. Não é uma diferença do tipo, eu tenho e você não tem. E aí o que acontece nessa igreja é que tinha gente que se achava melhor do que as outras. E aí Paulo, igual siri na lata, roda baiana e desce-lhe a bordoada. Vocês acham que vocês se reúnem para o bem? Vocês se reúnem para mal. É como se as pessoas chegam bem na reunião e saem de lá ruim, porque elas se sentem mal, elas se incomodam, elas ficam ofendidas, magoadas. Vocês estão prejudicando o corpo de Cristo. E aí ele vai e fala: vocês, enquanto tem gente que está se embriagando, porque não era suquinho de uva não, tá, gente? Era vinho mesmo. E aí nesse caso, tem crente que tenta amenizar. Não, era tipo uma Coca-Cola. Mas Paulo fala que o pessoal se embriagava. Ninguém se embriaga com Coca-Cola, né, filho? E aí nesse caso, enquanto uns ficavam sem beber nada, outros se embriagavam. Enquanto uns comiam demais, outros passavam fome. E Paulo falou o quê? Se não tem, tá com fome demais, vai comer em casa. Porque aqui é uma refeição simbólica. É símbolo, para mostrar a nossa unidade. E aí nesse caso ele vai, né? Lembra, a palavra de Deus, ela existe para ensinar, mas ela existe também para repreender, corrigir e instruir. Então Paulo ensinou certo, repreendeu quando viu o erro, e aí nisso corrigiu como quem ajusta os ossos, e agora instruiu: ó, é desse jeito aqui que se faz. E aí nesse caso ele, pois recebi do Senhor o que também entreguei, e aí foi contando, e aí tocou a bola. Agora é com você, você tem que se examinar. Como é que você está vendo o seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo? E aí seria importante que cada um de nós pensássemos a respeito disso. É a seguinte situação: irmão fulano, ele não veio. Por quê? Porque ele não quer nada. O irmão fulano, ele tem um problema, diferente do meu, diferente do seu. Mas agora, se a gente for botar ali na ponta do lápis, nenhum de nós quer 100% do que Deus quer. Nenhum de nós. A gente busca Deus geralmente por algum motivo. Eu quero uma vida poderosa de oração porque eu sei que o cão está chupando manga. O diabo quer me ceifar. Então tem que ter poder do Espírito. Agora, se não tivesse o Satanás, será que eu ia me preocupar tanto com a minha espiritualidade?
Será que se não existisse o inferno, só por amor a Deus, eu me entregaria para Jesus? Percebe que assim, a gente tem que olhar para dentro da gente e verificar algumas coisas. Porque a cada grau que você vai para a direita ou para a esquerda, daqui a quilômetros, você está em outro lugar muito longe do alvo que Deus estabeleceu para você. Então é importante que eu e você nos examinemos. Como temos sido com o nosso irmão? Se você hoje ouvisse a seguinte pergunta de Deus: onde está o seu irmão? Qual seria a sua resposta? Se de repente alguém perguntasse: e aquele seu parente que não é crente, o que você está fazendo por ele? E o seu pai que não se converteu? Ah, pastor Roberto, meu pai não quer nada. Tá, mas qual a estratégia que você tem? Ou você acha que assim, todo mundo está sempre querendo aquilo que agrada a Deus? Não é verdade. Uma boa parte de nós estuda muito porque não quer continuar na pobreza. E alguns se arrependem de ter estudado e continuar pobre. Outros, por exemplo, fazem atividade física não é porque gosta, mas é porque quer ter um corpo legal. Outros não têm a preocupação de ter um corpo legal, mas não quer viver indo para o médico. Percebe que nós sempre temos um motivo para fazer uma coisa que a gente não gosta muito? Por que a gente tem que ser educado com as pessoas? Porque se você é gentil com as pessoas, obviamente vai ter um retorno para você. Agora, como é bom falar assim: pega lá, faz ali. Entende? Só que você sabe que vai ter uma hora que isso vai voltar contra você. Eu estou lembrando outro dia meu filho de 3 anos. Ele fez um negócio, aí eu fui: que isso, rapaz? Sabe o que ele fez? Bateu também. Eu falei: meu Deus, me perdoa, meu filho, não posso mais bater na mesa na tua frente. Não posso. Deu para entender? Então são coisas que às vezes a gente não para pensar. Que assim, nós estamos sempre numa situação de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como dizia o profeta Gentileza: gentileza gera gentileza. E olha como o mundo é cruel, né? Hoje ele é chamado de profeta Gentileza. Mas na minha adolescência, quando eu passava ali na Novo Rio para ir para o trabalho, eu lembro que ele ficava lá pintando aquelas pilastras e tinha gente que achava ele doido. Como Van Gogh, né? Hoje é um gênio. Mas até a morte de Van Gogh ele não era coisa nenhuma. Percebe que assim, você não pode valorizar as pessoas pela medida do mundo. Valorize as pessoas porque elas são imagem e semelhança de Deus. Valorize as pessoas porque Jesus morreu por elas. Eu lembro de um trabalho social que fizemos em nossa igreja chamado Sábado Diferente. E aí a gente chamou todos os caras lá do bairro, das barracas e tudo tal. Chegavam uns caras com o cabelo grudado, sabe, aquela coisa todinha. Aí um chegou meio sem jeito para conversar comigo: não, pastor, porque eu bebo e tudo tal. Eu falei: meu querido, a diferença do seu pecado para o meu é que o seu pecado cheira a cachaça. O meu não cheira a cachaça, mas também ofende a santidade de Deus. Aqui dentro dessa igreja não tem ninguém melhor do que vocês. Se bobear, estamos numa condição até pior, porque pecamos com mais conhecimento e pecamos naquilo que condenamos. Teríamos uma responsabilidade muito maior de ser sal e luz. Outro dia, quando eu era seminarista, um moço estava indo à frente para aceitar Jesus. E aí ele olhou para mim e falou assim: ô irmão, ora por mim porque eu estou todo errado. Eu falei para ele: meu irmão, vou orar sim, mas queria que você soubesse que eu ainda estou todo errado. Eu também estou aqui para me consertar. Igreja é oficina, igreja é hospital, igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que se examina. Igreja é lugar de gente que se conserta. Eu, por exemplo, não fico chocado quando alguém conta para mim um pecado. É claro que tem aquele irmão que quando ele conta para mim, eu só acredito porque ele não tinha motivo para mentir. Mas você olha e fala: mas gente, irmão fulano, esse pecado? Sabe por quê? Porque somos imperfeitos, falhamos, erramos. O problema é que quando chega na vez do outro, nós queremos que o outro seja perfeito. Nós queremos que o outro não erre. E aí eu volto a citar a frase de um amigo meu na semana passada: se Deus fosse igual ao ministro Celso de Mello, quando soltou o vídeo do Bolsonaro, se Deus soltasse o vídeo da sua vida, se Deus soltasse o vídeo da minha vida, o que as pessoas veriam? Eu acredito que se vocês vissem o vídeo da minha vida, não o vídeo lá do YouTube quando eu estou pregando ou ministrando as aulas, não o vídeo quando eu estou fazendo as lives no Facebook, não esse, porque nesses, por mais que eu fale uma besteira, mas eu falo com certo cuidado.
Mas o vídeo de quando eu estou conversando com a minha esposa, com o meu filho, pior, quando minha esposa não está perto, quando meu filho não está perto, pior, quando não tem ninguém perto, só tem eu e Deus. Se Deus pegasse aquele vídeo, possivelmente você cobraria de mim e falaria: mas isso é impossível, ele é um pastor. Não, irmãos, somos seres humanos, e diz a Bíblia que a vereda do justo é como a luz. Espera aí, deixa eu explicar. Não tem nenhuma menina grávida lá no Maranhão não, tá, gente? Eu só estou falando que eu tenho pecado, só isso. Então, nesse caso, em relação a isso, o que eu estou querendo dizer, né, é que eu e você, meu irmão, estamos todos aqui para nos consertarmos. Eu e você temos áreas na vida para tratar. Eu e você precisamos ser filhos, maridos, esposas, pais, avós, funcionários, patrões. Espero que tenham muitos patrões aqui, né? Então, todos nós precisamos ser pessoas melhores. Para quê? Para anunciar para as pessoas e dizer para elas o seguinte: olha a vida que vocês teriam se vocês tivessem recebido os ensinamentos que eu recebi. Porque tirando nós, igreja, quantas pessoas aí recebem ensinos para viver diário como nós? Então eu concluo com o último clique. Enfrente o presente, honrando com a vida o que ele sofreu por você. Você pode repetir essa frase comigo? Enfrente o presente, honrando com a vida o que ele sofreu por você. Agora só vocês podem? Enfrente o presente, honrando com a vida o que ele sofreu por você. Então, não vou pedir para você falar isso para a pessoa que está do seu lado, porque é uma cobrança muito forte, e o irmão pode não rir para você com isso aí. Mas sabe que eu e você possamos honrar com a vida o que ele passou por nós. Porque talvez algumas pessoas não parem para perceber. Deus não está preocupado se eu prego bonito. Deus não está preocupado se eu vou impressionar vocês aqui com a pregação. Deus não está preocupado se as pessoas na minha rua vão falar assim: oh, meu vizinho é crente. Não. O que Deus quer é que eu seja um pequeno Cristo onde eu estiver, que eu mostre a sua luz por onde eu passar. E se eu vou ser crucificado, se eu vou ser chamado de Beelzebul, se eu, não interessa, porque Deus não está preocupado com a nossa reputação, Deus está preocupado com o nosso caráter. Quem somos nós? Estamos nos tornando que tipo de cristãos? Estamos anunciando que tipo de evangelho? E que nesse momento que nós vamos participar dos elementos da ceia, que nós meditemos com carinho nisso. E eu peço, né, desde já, não sei se a irmã Rebeca falou com você sobre o instrumental que eu tinha pedido. Então tá legal. Eu peço por gentileza, né, que os diáconos que vão participar desse momento aqui já assumam sua posição. Eu não sei se a mesa fica aqui mesmo, desloca, acontece alguma coisa. Aqui mesmo? Então está perfeito. E nesse instante, né, em que nós vamos participar desse memorial, que eu e você paremos para pensar com muito carinho na proposta do Senhor para com as nossas vidas, para que de alguma forma eu e você nos tornemos pessoas melhores e que a gente, sabe, vença de todas as formas o mal, não o mal apenas que há no mundo, mas o mal inclusive que circula nas nossas veias. Porque eu não sei se dá para perceber, o problema de comunhão na igreja de Corinto não era o diabo. O problema de comunhão na igreja de Corinto não era o mundo. O problema estava na carne. E era a carne de cada um. Mais uma vez, né, vou fazer uma citação da minha falecida mãezinha. Dá para perceber a influência dela na minha vida, né? Eu acho que eu falo aqui da minha mãe e da minha esposa direto, né? Então, aí nesse caso, a minha mãe é pela influência, a Gisele é porque ela está aqui entre nós. Então, aí nesse caso, a respeito disso, orem por mim, eu sou perseguido todo dia. Mas, em relação ao que nós estamos falando aqui, sabe, que a gente possa meditar com carinho
no tipo de crente que a gente pode ser, sabe? Pessoas melhores. Deus, Ele não vai nos amar mais se a gente andar direito, e Ele não vai nos amar menos se a gente errar. Mas se a gente andar melhor, a igreja melhora. Se a igreja melhorar, o testemunho melhora. Se o testemunho melhorar, é mais gente salva. Se mais gente for salva, é menos gente para o inferno. E menos gente para o inferno, é mais gente no céu. É mais gente transformada. É alegria no coração de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que hoje nós estivéssemos aqui contando a velha história, para que lá na frente todos nós pudéssemos juntos estar juntamente com Ele lá na eternidade. Amém? Amém. Então a gente vai ter o instrumental enquanto a gente vai distribuir os elementos aqui aos diáconos, e logo após faremos as considerações acerca da ceia do Senhor.